irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Amém. Mais um dia, né? Estamos aqui. Amém. Os irmãos podem se sentar em nome de Jesus. Como diz o irmão Mateus, a gente tenta fazer um milagre aqui, né? Que falar da Bíblia em 30, 40 minutos, tá bem, irmãos? A gente teve aí lições de pregação e eu sou grata por mais uma oportunidade de ter esse privilégio que Deus nos dá de realmente poder conhecer um pouquinho mais dele, através, né, desse estudo que nós estamos fazendo, as bases da fé cristã. Então a gente já teve aí, né, através do irmão Mateus, o que é ser discípulo de Jesus, o pastor, né, o que é ser igreja, o Cauê, o reino de Deus. E hoje eu estou trazendo aqui o que é a Bíblia. Amém? Amém. E a gente tem, assim, uma série de coisas para falar do que seria realmente, né, do que seria não, do que é de real a Bíblia, que é a palavra de Deus. Amém. A grande revelação do Senhor. Irmãos, e dentro de tantas as coisas, né, eu gostaria de trazer 4 princípios que a gente vai estudar um pouquinho essa noite a respeito da Bíblia, que é a autoridade de Deus, a clareza, né, de como a Bíblia é clara para nós, a necessidade, como o irmão Mateus ontem tem colocado um pouquinho, tanto da necessidade como da suficiência. Eu falei, pronto, ele vai ler os meus versículos. Entendeu? Mas antes, todo mundo aqui, eu acredito que estudou um pouquinho, né, de escola dominical. Então a gente vai ver diante da Bíblia que nós temos, a gente sabe que a Bíblia, ela não era, né, bonitinha assim, dividido, né, em capítulos e versículos, como nós temos hoje, uma facilidade, irmão. Antigamente, né, era em pergaminhos, algo que as pessoas não tinham acesso, mas hoje nós temos aí um dos livros mais vendidos, infelizmente não tão lido, mas a gente vê que é um dos livros mais vendidos, é a Bíblia. Praticamente as pessoas têm hábito de presentear sempre alguém com a Bíblia, mas muitas das vezes essas Bíblias não passam ali, né, de um enfeite de cabeceira, de um enfeite distante, e a gente não sabe o valor que tem essa base, essa estrutura. Como o irmão Mateus já falou na primeira pregação, a gente sabe que quando a gente está falando de base, a gente está falando justamente daquilo que nos mantém de pé, irmãos. Nós só estamos nesse prédio aqui porque houve uma estrutura, houve muito ferro, muito, né, como diz o pastor, meu esposo, sapadas aí, cheios de concreto. Precisou realmente de uma base para que esse prédio tivesse verdadeiramente em condições de termos alguém nele. E nossa fé não é diferente. Nós precisamos dessa base. Como que eu vou defender a minha fé diante de pessoas que não conhecem a Cristo? Diante de pessoas que vêm e dizem assim, onde está a sua base? Não, a base da minha fé está na Bíblia. Amém. E com isso, a gente vai começar a ler o texto aí de 2 Timóteo 3,16, aquele texto que todo mundo conhece, né? Que a nossa Bíblia é o quê? Toda Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, né, para corrigir, para instruir em justiça. É alguma parte, irmão, da Bíblia? Não, a palavra do Senhor está dizendo que é o quê? Toda a Bíblia. Então, a Bíblia não contém a palavra de Deus como muitos têm falado por aí. A Bíblia contém a palavra. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. Amém. E toda ela é inspirada por Deus, amém? E aí quando a gente chega lá em 2 Pedro,
1:21. Olha o que, através do apóstolo Paulo, ele diz: toda a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Então, toda a palavra de Deus, ela é inspirada pelos homens santos de Deus. Nada aqui, irmãos, é palavra humana. Por mais que alguns ensinos aí venham querer dizer que não, que contém, não. Toda palavra é verdadeiramente palavra de Deus. Então, sabendo disso, eu trouxe aí alguns resumos do que, do início da Bíblia, que ela é comemorada no segundo domingo de dezembro, desde 1949 na Grã-Bretanha, e no Brasil essa data passou a ser comemorada em 1850, quando os primeiros missionários cristãos chegaram na Europa. Então, no Brasil, a partir de 1850, passou a comemorar o dia da Bíblia. O que seria a Bíblia, irmãos? A Bíblia é uma porta aberta para mim e você estar aqui. A Bíblia é realmente uma porta aberta que abriu os meus e os teus olhos através desses homens que foram inspirados por Deus, para que eu e você tivesse hoje com este conhecimento do Evangelho. Amém? Amém. Então a gente tem aí que ela foi escrita, de 1500 a 1600 anos, de Gênesis até Apocalipse. Ela foi escrita em 3 continentes, que foi na África, na Ásia e na Europa. Quantos escritores, irmãos, temos na Bíblia? Vamos ajudar aí, a escola dominical. Nós temos 40 escritores escritos, que a gente conhece aí, que foram os homens a ter escrito, a ser inspirado por Deus para estar escrevendo. Mas, além dos 40 escritores, nós temos o quê? Um único autor. Isso é maravilhoso. Foram 40 homens inspirados por Deus, como a gente viu ali na palavra, mais um único autor. Amém? Que o próprio Deus, o Espírito Santo, revela essas maravilhas, essas riquezas dentro dessa Bíblia que eu e você hoje temos esse conhecimento. Amém. Nós temos, essa coleção de livros, que é de 66 livros. No Antigo Testamento nós temos 39, no Novo 27. Se a gente for dividir aí o Antigo Testamento, a gente tem justamente uma divisão de 4 partes, que nós temos os 5 primeiros livros, que são os Pentateuco, que fala, da criação, fala da lei. Aí nós temos aí os 5 livros, o que? Poético, que a gente tem as belezas, de Jó, de Cantares, Salomão, dos Salmos. Nós temos o que mais? Os profetas, que nós temos 17 livros. 5 profetas maior, não por causa da qualidade, nós conhecemos que vem falando de profetas maiores, por quê? Pela quantidade, pelo tamanho do livro, pela extensão do livro. E nós temos 12 livros dos profetas menores. Então nós temos os livros históricos, o Pentateuco, nós temos os poéticos, e os profetas. E no Novo Testamento, que é na Nova Aliança, também, se a gente for dividir, a gente divide em 4 partes. A gente tem os 4 evangelhos, a gente vem com o livro histórico de Atos, nós temos aí as cartas, que entre todas são as 13 cartas de Paulo, mais as 8 cartas gerais, e temos o último livro, que é o livro da Revelação, também o livro profético. Então é essa divisão, da Bíblia, que essa base, irmão, a gente tem que conhecer. Por quê? Porque se você for conversar com o católico, ele vai dizer assim: não, na minha Bíblia tem 73 livros. Como que na sua só tem 66? E por que esses 7 livros, irmão, não entraram aqui, no canon, como os estudiosos chamam, que é a Bíblia? Porque esses livros eram medidos de acordo com o que era
outros 7 livros não encontraram. Eles encontraram o quê? Não encontraram a palavra de Deus. Não foram revelados por Deus. Ah, pastora, eu posso ler esses livros? Lógico, você pode conhecer a história, mas como história, como outro livro qualquer. É uma história que nos ajuda a conhecer esses livros, mas não como palavra de Deus. Por isso que ela não está na nossa Bíblia, tá bom? Então a gente tem que saber dessa base. Por quê? Porque quando você vai conversar com outras pessoas, ele pode bater de frente que a Bíblia deles tem mais. Não, ali não é palavra de Deus. E a gente está realmente focado no que é palavra de Deus, naquilo que a gente leu ali, naquilo que realmente Deus inspirou esses homens santos a trazer a mim e você. A gente sabe que a Bíblia foi escrita em 3 línguas: hebraica, aramaica e inglês. Então, partindo dessa divisão, aí você pensa, irmãos, tipo, a gente tem vários escritores que foram usados, como Moisés, como Pedro, que era um pescador, Moisés, pastor. Nós temos reis como Davi, como Salomão. Nós temos pastores também como Amós. Nós temos João, Pedro, que foram pescador. Nós temos Lucas, médico. Nós temos, assim, diversos homens. Paulo, né, doutorado em... Só que a gente vê um livro escrito há 1600 anos, em 15 séculos passou diferente, com homens que são totalmente diferentes, e ela não há erro, e ela se completa, ela se responde. Todo o tempo de Gênesis até Malaquias a gente vê o que? A revelação de Cristo. A gente vê realmente uma leitura cristocêntrica, sempre trazendo Cristo para o centro. E a gente pega o Novo Testamento, o que Jesus também trazendo todo o Antigo Testamento. Sempre ele trazia o Antigo Testamento a seus discípulos. Sempre os discípulos traziam o Antigo Testamento. Meu esposo acabou de trazer aí uma revelação, né, de Paulo, né? Que de Isaías estava. Então, o tempo inteiro a gente vê a Bíblia se respondendo. Então, irmão, nada melhor do que a gente ter essa base no nosso coração. É um dos maiores milagres que a gente olha assim, como que esses homens não se conheceram, como que esses homens nem se existiram, um na mesma época do outro, em séculos diferentes, e ela fala na mesma língua. Por quê? Porque não foram escritos por homens, foram por Deus. Os homens, eles só foram usados, como eu e você está sendo usado esta noite para pregar esse evangelho. Amém. Esses homens foram usados com verdadeiramente temor e tremor de falar, de realmente colocar aqui aquilo que Deus permitiu que estivesse para mim e para você. Então, irmão, não é alguma coisa. Esse texto não me convém. Eu não posso pegar textos avulso e dizer isso serve para minha vida, isso não serve. Não, toda a Bíblia é inspirada por Deus, então ela serve para nossa correção, para nosso ensino, até para nossa educação e justiça, irmão. A gente, quando olhar para algum caso, seja justo diante da palavra de Deus, não diante daquilo que você acha, porque o que a gente acha não serve para ninguém. Amém? Amém. E aí a gente encontra, né, o verdadeiro Deus revelado aqui na Bíblia. E até minha esposa acabou de ler, que foi Atos 4:12, né? Que não há salvação em nenhum outro, né? Atos 4:12. E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Então, por que eu e você precisamos dessa base, dessa Bíblia? Porque nenhum outro homem, irmão, não há salvação que não verdadeiramente que não seja através do Cristo, do nosso Salvador, aquele que a própria Bíblia diz que eu sou o caminho, a verdade, eu sou a vida. Então ninguém chegará ao Pai sem diante de Cristo.
Isso é fundamental para a nossa base cristã. E diante desse versículo, a gente vê ali o quanto Deus nos revela todo o tempo na sua palavra. O quanto Ele vai, assim, o quê? Dando alimento verdadeiramente ao nosso caminhar aqui na terra. Amém. Porque não é fácil, irmãos, a gente caminhar na terra e defender para outras pessoas que a nossa vida está baseada em um livro que foi escrito há 1.600 anos atrás. Então, como que você vai, sabe assim, tipo assim, não adianta. Por isso que chama o quê? Base da fé, né? É a sua fé. Verdadeiramente todo o tempo. E você tem que estar realmente trazendo essas verdades no seu coração, mostrando que realmente você conhece aquilo que você prega, que você não está apenas com a Bíblia debaixo do braço, porque você vê bonitinha, porque você... Não, é porque ela é o teu alimento, ela é o teu alicerce, ela é aquilo que te mantém de pé. Amém? E quando a gente vê, irmãos, assim, a gente vê mensagens, tipo, tão simples, como muitas das vezes os escritos de Pedro, de Marcos, que o próprio, quando João Marcos escrevia, quem ditava era Pedro. Então, só que a gente vê mensagens riquíssimas, como os próprios Salmos. Quando a gente pega o livro de Jó, então a gente vê de uma cultura, olha a diferença dessa cultura, de uma cultura de homens realmente letrados e de homens simples, que Jesus, sabe, ele escolhe, tira ele de pescador, de cobrador de imposto, como é o Mateus, então, e permite também que escreva essa beleza. Então, isso tem que encher o meu e o seu coração e ter essa certeza que essa é verdadeiramente a revelação de Deus. Amém. Amém? Quando a gente lê lá em João 1:1, né? A gente vê o quê? No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo estava com Deus e era Deus. Aí se alguém perguntar, mas que verbo é esse? A gente chega lá em Gênesis, justamente que a própria Bíblia está revelando o quê? Façamos o homem. Então, façamos, irmãos, era um verbo. Jesus Cristo estava ali presente na Trindade. Nosso Deus não é um Deus só, Ele é um Deus trino, Ele tem uma base realmente de família. Então, façamos. Esse façamos, a gente tem que entender que Jesus Cristo já foi presente todo o tempo. Lembra também quando Deus confunde a língua do povo lá em... Acho que é... Torre de Babel. Isso, na Torre de Babel. O que ele fala lá? Desçamos e confundamos. Então ele não falou assim, eu vou descer e confundir a língua do povo. Ele falou, desçamos e confundamos. Então a gente vê Jesus, a presença da Trindade ali também. Então por isso que a gente tem que entender que o nosso Jesus, ele sempre existiu. Amém, irmãos? Amém. E traz essa riqueza aos nossos corações. Uma das curiosidades que eu tive estudando, justamente dessa coisa, é justamente quando a palavra de Deus diz os decretos, irmãos. Eu peguei aqui, você acredita que vem falando do decreto de Deus 420 vezes? Assim diz o Senhor. Assim diz o que é isso? É a mesma coisa quando Gênesis 1:1 que ele fala, né? Gênesis 1:3 que ele fala assim, haja luz, e o que fez? Houve luz. Então é o decreto do Senhor. E por que a gente tem que lembrar que esse decreto tem que realmente também estar no nosso coração? Porque quando Deus decretou a nossa salvação, amém, através do sacrifício de Cristo, isso tem que ficar selado no nosso coração. Isso é decreto do Senhor. Não há luta, não há enfermidade, não há dificuldade, irmão, que vai tirar isso de nós. Amém. Porque foi decretado no sacrifício de Cristo. Minha esposa acabou de falar aqui hoje, justamente a respeito de que tudo foi perfeito em Jesus. Amém. Amém. Tudo está em Jesus. Eu preciso querer estar nele. Eu preciso realmente me disponibilizar e ter essa base dessa escritura selada no meu coração.
dizer assim, não, eu não sou melhor que ninguém. O meu Salvador fez por nós. Ele decretou a nossa salvação na cruz do Calvário. Quando ele diz, está consumado, irmãos, está consumado. Ele rasga o véu, ele tira realmente as vendas dos nossos olhos. Para quê? Para que agora a gente olhe para ele e fale, o meu Salvador vive. O meu Salvador realmente fez algo por mim que preço nenhum poderia pagar. O Mateus falou muito disso ontem. Justamente que a gente não tinha o nosso preço, irmão. A nossa salvação é impagável, porque já foi feito por nosso Jesus. Amém. Amém? Então esse é o decreto do Senhor. Então quando Mateus, abre lá em Daniel 4:35, só para a gente dar uma pincelada sobre isso. Olha só. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estouvar a sua mão e lhe diga o que fazer. Irmão, a gente não tem o que falar para Deus fazer. Não, tudo é a vontade dele. Amém. A vontade dele, como a gente conhece, é boa, perfeita e agradável. Então, quando Deus diz, quando ele fala assim diz o Senhor, quando ele enviava algum profeta, quando ele enviava realmente algum juiz, irmãos, para corrigir um rei, para corrigir uma nação, o que os profetas sempre diziam? Assim diz o Senhor, e isso acontecia. Amém? Então lembre disso, a nossa salvação também já foi decretada pelo nosso Senhor. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Espírito Santo, Senhor. Glória a Deus. Então, a gente tem que entender justamente isso, que tudo que Deus fala, realmente isso acontece. Não há, irmãos, não há, tipo assim, o que o homem chegar a falar para a sua vida. Porque que hoje nós somos, graças a Deus, né? Nós somos conhecedores dessa palavra e não aceitamos profecia de homem. Vamos abrir lá em Hebreu 1 e 2, o porquê. Por que a gente não procura homens? Por que a gente não procura profeta? Porque nós temos uma coleção de livros deixado pelo próprio Deus, selado realmente com o seu Espírito Santo através desses 40 homens. E olha o que ele diz para nós. Havendo Deus antigamente falado de muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, e a nós falamos nesses últimos dias pelo Filho. Olha o 2. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Aleluia. Por que eu e você não precisamos de conselhos humanos? De palavras que venham a massagear o nosso ego humano? Porque nós temos uma verdade, nós temos uma palavra nas nossas mãos, irmão, que nos corrige, como já foi falado, que realmente nos ensina, que nos exalta, irmãos, todo o tempo. Eu não preciso, você não precisa de palavra humana, você necessita realmente de conhecer a Bíblia. Amém. E a gente falando da divisão, a gente chega agora justamente no que a gente vem a realmente exaltar um pouquinho essa noite, que é os 4 princípios que eu falei, que a Bíblia é a autoridade de Deus, que ela é clara, que ela é necessária e que ela é suficiente. Amém. A autoridade de Deus, a gente vai ler lá em Êxodo, 1 Samuel 10:18. Aleluia, Jesus. Samuel 10:18. E disse aos filhos de Israel: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu fiz subir a Israel do Egito e os livrei da mão dos egípcios e da mão de todos os reis
que oprime. Então, o que a gente vê ali? Assim diz o Senhor. Então, irmão, é a autoridade de Deus que a gente encontra aqui. Ele está dizendo o quê? Que ele fez subir a Israel. E ele livrou-os da mão dos egípcios e de todo aquele reino que os oprimia. Então, quando o nosso Deus fala, irmão, aquilo acontece. Então, isso a gente vê realmente a autoridade de Deus sobre as Escrituras. Então, você quer conhecer a autoridade de Deus? Não adianta, vai para a Bíblia. Olha o que fala em Zacarias 1:4. Aleluia, Senhor. E não sejais como vossos pais, aos que clamam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas mal obras, mas não ouviram nem escutaram, diz o Senhor. Irmão, é realmente a autoridade de Deus, ele falando com aquele povo, ele diz o Senhor, converteis agora. Ele está dizendo para mim e para você, nós temos que convertermos agora, irmão, nós temos que nos corrigir agora, porque isso é autoridade do Senhor. Eu não tenho que deixar para amanhã. A pastora acabou hoje, falando da irmã Alessia. A irmã Alessia outro dia estava aqui sentada com a gente. Então a gente não pode esperar para depois. Não, eu preciso andar com Deus todos os dias. Eu não preciso estar esperando que o homem venha falar o que nós devemos fazer, porque a própria autoridade de Deus nos ensina a andar realmente nesse caminho, a termos realmente essa base selada no nosso coração, para a gente realmente chegar naquele dia e a gente poder ouvir do Pai: seja bem-vindo, meu filho de meu Pai. Então nós precisamos, irmãos, de ouvir que Deus tem autoridade sobre a sua palavra. Você quer verdadeiramente obedecer ao Pai? Ouça o que a palavra do Senhor diz. Amém? Amém. E aí a gente vai lá para... e aí diz mais em João 17, que o que fala? Que não só... que toda verdade, é santificar na verdade, a tua palavra é verdade. Então, isso é realmente uma autoridade para a nossa vida. A gente tem que verdadeiramente santificar aonde? Nos conselhos humanos, naquilo que, a gente fica esperando de líderes, de pastores. Não, a gente tem que santificar-nos realmente na palavra, que ela é a própria verdade de Deus. Amém? Glória a Deus, amém. Quando a gente ouve, é impressionante que tem uma parte que em 1 Coríntios 14:37, irmão Mateus. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Por quê? Por que eu estou trazendo esse texto? Porque muitas das vezes, irmãos, pelo apóstolo Paulo ser perseguidor da igreja, muitos ali não acreditavam, o apóstolo não tinha credibilidade, achava que as cartas do apóstolo Paulo não tinham credibilidade como os demais evangelhos, como os livros dos outros apóstolos que andavam com Jesus. Por quê? Porque ele não andou com Jesus. Mas olha o que ele diz em 1 Coríntios 14:37. Se alguém cuidar ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo o quê? São mandamentos do Senhor. São mandamentos de Deus. Então o apóstolo Paulo está realmente trazendo o que aos nossos corações? Não, o que eu estou escrevendo não é coisa minha. Não, o que eu estou escrevendo são mandamentos do Senhor. Amém. Então, você vê como a Bíblia ela vai se respondendo. Não adianta. Por que essa base tem que ficar no nosso coração? Por que a gente tem que ser selada realmente com a Bíblia como base de fé? Porque todas as vezes, irmãos, quando alguém falar aos nossos corações algo que você venha duvidar, não, busque a Bíblia. A Bíblia te responde. Todo o tempo. A gente conhece muitas das vezes aí de pessoas que, quando a gente vai para as seitas, o que é seita?
muitas das vezes são lotadas de pessoas. Por que existem igrejas aí lotadas de pessoas? Porque muitas das vezes, como disse o irmão Mateus ontem, muitos deles não lêem também a Bíblia. E foi surgido de que a seita? De um sonho. Tive um sonho, alguém teve um sonho, alguém lançou, quer dizer, então não tem a Bíblia como base, não. Tem um livro de alguém, tem um fundamento de algum escritor e por ali ele surge. Não, mas a nossa fé cristã genuína está realmente em Cristo. Porque Ele sim, Ele selou no meu coração, no seu coração, que Ele é a autoridade maior, irmão. E por isso que nós devemos ouvir o Cristo todo o tempo. Amém. Amém? Então, se a Bíblia é a autoridade de Deus, ela também é clara. Por que a Bíblia é clara? Ela não veio, o que Jesus diz? Pai, obrigado, porque se não revelaste aos sábios, instruídos, não revelaste aos pequeninos. Então, essa Bíblia é clara, irmão, não há dificuldade. Se há dificuldade para que você esteja lendo sua Bíblia, é porque muitas das vezes você não está se colocando de coração, de realmente se dispor e falar assim, não, Espírito Santo, revela a tua palavra, fale no meu coração, porque o que diz lá? Ontem o irmão Mateus até leu 119, 130, que a palavra é pura. Amém. Aleluia. 119, 130. Salmo. Isso. Que o irmão Mateus até ontem leu. Ontem ele foi pegando meus versículos assim, eu falei, a exposição das tuas palavras dá o que? Luz. Luz e dá entendimento ao que? Aos sábios? Aos entendidos? Não, aos simples. Então essa palavra é simples, irmão. Essa palavra realmente, o que diz lá em Deuteronômio 6, 7? Que fala, né? Instrui os nossos filhos. Deuteronômio 6, o 6 e o 7. 6. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as estimarás a teus filhos, e delas farás assentar em tua casa, e andando pelo caminho, deitando-te e levantando. Pai, mãe, por que a gente inculca os nossos filhos que tudo está na palavra de Deus? O Cauê e a Raíssa brincam muito. Tudo que a mãe fala é baseado na Bíblia. Então é isso mesmo, a gente tem que fazer todo o tempo. Não, a Bíblia diz assim, a Bíblia nos corrige dessa forma, porque, irmão, ela tem que realmente estar gravada nos nossos corações. A Bíblia está dizendo, é para ensinar teu filho desde pequeno. Se é para ensinar desde pequeno, pastor, porque não é para aqueles letrados, não é só por aqueles que têm teologia. Eu peguei até eu estava estudando um pouco do livro da base da fé cristã de Wayne Gold, é isso o nome dele? Wayne Gruden? Wayne Gruden. Isso aí. Olha o que ele diz. Diz que o bom entendimento da Escritura é muitas vezes mais um resultado da condição espiritual do indivíduo, das suas. Mais um resultado das condições espirituais do indivíduo do que das suas habilidades intelectuais. O que ele está dizendo? Vai muito da nossa persistência em realmente o que Deus fez conosco, quando Deus nos chamou, quando Ele realmente abriu nossos olhos, tirou nossas vendas, quando realmente você aceita no seu coração Cristo, Ele faz o que? Ele tira as suas vendas. Então, a partir daquele momento, você busca o quê? A conhecer esse Deus cada vez mais. Então, Ele está dizendo, a Bíblia não é para os instruídos, não é só para os doutorados, não é só para os mestrados, não é só para aqueles que têm entendimento, e sim, o quanto que você busca de Deus, o quanto que você deseja de estar com Ele. Amém? Então, essa aqui foi um textozinho que eu peguei do livro dele, né, que ele fala. Então a gente vê, irmão, a confiança que a gente realmente tem de nos colocar realmente, de querer estudar. Porque olha o que Jesus diz para os seus discípulos em Mateus 22, 29. Olha o que ele nos dá um encorajamento realmente de nós lermos a Bíblia. 22, 29, ele diz:
Jesus, porém, respondeu e disse-lhe: errai, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então, por que a gente erra? Porque a gente não conhece. Então, o próprio Jesus aqui falando para os seus discípulos. Então, o que ele está dizendo? Não, a minha palavra não é difícil. Nós precisamos querer. Amém, irmãos? Verdade. Então, a gente vê aqui o quanto a Bíblia é clara, o quanto realmente ela nos dá um fácil entendimento quando a gente realmente se dispõe a ler, se dispõe a estudar. Então, a gente tem que querer conhecer a Deus. Quando nós queremos conhecer a Deus, quanto mais você lê, quanto mais você estuda, mais Deus vai te revelar. Amém. Amém? A gente vê muito isso nos evangelhos, quando a gente vê Pedro ali, né? Todo o tempo ele se achando o cara diante de Jesus. Quando ele está diante de Jesus, ele anda sobre as águas com Jesus, ele corta a orelha ali do soldado, ele faz tudo. Só que na hora da dificuldade, Pedro, ele nega Cristo. Ele foge. Então, por quê, irmão? Porque Pedro precisava passar por isso. Precisava realmente entender que não era nele. Não era a perfeição dele como homem. Ele não era o cara. Não, Jesus Cristo precisava estar dentro dele. E a gente vê um Pedro diferente nas cartas. Aquele Pedro que realmente se deu, morreu realmente pregando o Evangelho, como Jesus falou. Não, se tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Se tu me amas, apacenta. Então, realmente Pedro entendeu. E é isso que eu e você temos que entender. Que Cristo, ele é de uma simplicidade, irmão, que nós precisamos apenas querer. Quando nós queremos verdadeiramente, a gente entende que Deus é esse, o que nos traz realmente de uma riqueza dentro desse livro. E aí, então a gente conheceu o que é a autoridade de Deus, a clareza de Deus. Agora a gente vai ver em Romanos 10, de 14 a 17, o quanto é necessário a Bíblia. O quanto realmente a Bíblia é necessário, porque o que ele diz? Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naqueles de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Olha o 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anuncia a paz, dos que anuncia as coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui, irmão? Que não há como a gente ter uma convenção genuína em Cristo sem conhecimento do Evangelho. Irmão, Mateus 11 também trouxe que a nossa fé é pelo quê? Ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então nós precisamos ouvir, nós precisamos realmente termos a Bíblia para quê? Para que a gente seja verdadeiramente um convertido em Jesus, verdadeiramente um nascido de novo, entender a sua salvação. Nós precisamos. Agora, se você pergunta: ah, pastora, mas para a gente conhecer a Deus, eu preciso da Bíblia? Não. A Bíblia diz também o quê? Que o próprio Deus, ele se revela através da natureza. Os princípios, né, os atributos de Deus, irmãos, são revelados, sabe, na criação do mundo, sabe, nos rios, nas plantas, no céu, nas nuvens, na chuva, em tudo Deus se revela. Então, por que o homem não terá desculpa naquele grande dia? Porque a própria natureza de Deus, ele se revela os atributos de Deus. Agora, quando eu tenho esse conhecimento, quando eu sei que existe um Deus, quando eu sei que realmente o mundo não foi criado por um acaso, eu tenho que fazer agora o quê? Procurar, ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém. A partir do momento que essa palavra entra no seu coração, aí você fala: opa, é o que Jesus fala lá para Nicodemo, você precisa nascer de novo. Quando nascemos de novo, irmão, nessa água, no Espírito, que a própria palavra de Deus, os nossos olhos realmente tira as vendas. Então, a Bíblia é necessária? Lógico que é necessária, porque nós precisamos conhecer.
esse Deus que servimos. Nós precisamos conhecer esse Deus que nos salvou. Nós precisamos conhecer esse Deus que pagou um preço alto para que eu e você estivesse aqui. E que se a gente continuar realmente ouvindo e meditando na palavra dele, seguindo a obediência à palavra dele, ele diz o que? Terá uma vida eterna, irmão. Amém. Então por isso que é necessário. Nós precisamos ouvir esta palavra, amém? Então é necessário, lógico que é. A Bíblia está dizendo, não tem como a gente realmente ser um salvo em Jesus sem conhecer Jesus. Eu não tenho como seguir. Alguém seguiria aqui alguém que não conhece? Não, a gente só vai seguir alguém que conhece. Então nós precisamos conhecer essa Bíblia que é o próprio Jesus. Amém. E aí a gente vai para a suficiência. Por que a Bíblia é suficiente? Salmo 19:1. E a gente, onde diz? Aleluia, Senhor. 119? Isso. Ela, bem-aventurados que trilham os caminhos retos e andam na lei do Senhor. Então, como que eu e você é bem-aventurado, irmão? Quando nós seguimos e andamos na lei do Senhor. Então, por isso que ela é suficiente. Eu e você necessitamos realmente da Bíblia para andar nos caminhos do Senhor. Quando a gente vai lá para 2 Timóteo, agora a partir do 3,15, irmão Mateus, que a gente começou, então a gente vê ali realmente o quanto é suficiente, o quanto tipo, a Bíblia, ela é o teu manual, a Bíblia é o teu guia, a Bíblia é aquilo que realmente, quando Jesus diz, né, na sua palavra, nem só de pão vive o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quando ele está dizendo isso, irmão, ele diz da mesma forma que eu e você precisamos do alimento, né, para o corpo físico, que é o alimento, né, sólido, nós precisamos do alimento espiritual, nós precisamos da palavra de Deus. Então ela é suficiente, ela é aquela que realmente nos mantém de pé, né, e que não deixa dúvida sobre a nossa salvação. Amém. 2 Timóteo 3, a partir do 15, né? E que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que pode fazer-te o que, irmão? Sabe. Para salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Vamos ler de novo? E que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que pode fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então, irmãos, para que eu e você precisamos ser sábios, nós não precisamos apenas ir a uma faculdade. Nós não precisamos, eu não estou dizendo aqui que ninguém é para fazer, não. A faculdade sim te instrui em um campo aberto para que você realmente seja um bom cidadão da terra. Mas, para você salvo em Cristo Jesus, você realmente precisa dele, dessa fé que realmente te abre os olhos para a salvação. Em quem? Em Cristo. E aí a gente já leu, né, que toda escritura é divinamente inspirada e profetosa para ensinar, para redargir, que é, né, para corrigir e para instruir em justiça. 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para o quê? A toda boa obra. Amém. Então, irmão, ela é suficiente para que você tenha realmente boas obras nessa terra. Minha esposa acabou de falar aqui também, né? A gente não faz porque para ser salvo, a gente faz porque nós somos salvos. Então, quando realmente a gente pode, irmãos, entender a Bíblia, que a boa obra está em Deus, que a perfeição está em Cristo, então a gente fala assim, não, a Bíblia verdadeiramente é minha base de fé, porque ela tem todas as autoridades de Deus está aqui, a clareza de Deus está aqui,
A necessidade de Deus está aqui e a suficiência de Deus está aqui. Para quê? Para que eu e você voltamos para a casa do Pai. Amém? Então essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para os irmãos, que a Bíblia realmente é base na nossa fé. Por quê? Porque quando nós conhecemos, quando nós realmente nos colocamos, irmão, de querer conhecer esse Deus que selou, pastor, selou nele a nossa salvação. Isso é maravilhoso, irmão. Ele decretou, se ele decretou a nossa salvação no sacrifício de Cristo, não há homem que vai tirar de você. Não há, sabe assim, não há dificuldade, não há enfermidade que vai tirar de você. Você precisa estar em Jesus. Você necessita estar em Jesus. Então essa mensagem que realmente eu gostaria, até aqui foi onde Deus me deu, que é maravilhoso conhecer esse Deus. É maravilhoso ter a Bíblia como uma das nossas bases da fé cristã. Amém, irmãos? Amém. Que a gente venha ser cada vez mais sedento dessa palavra. Leia, irmão, leia, sabe assim, ela não é difícil. A gente descobriu aqui que ela é clara. Deus manda nos ensinar desde pequenininho. Então, ela é através do Espírito Santo que a gente tem a revelação. E em Cristo, ela é clara para mim e para você. Amém? Assim eu louvo e agradeço a oportunidade. Amém.